Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Marcos capítulo 16, versículo 15. E ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não posso ir por alguns N motivos, ou eu não quero ir, não quero sair do meu conforto, do ar-condicionado. Você viu aqui missionário, pastor sentado no chão para ouvir a palavra de Deus. A parede dos irmãos de lona. Meu querido. E ainda, quando é culto de missão, eu vou deixar para chegar às 7h30, 8 horas, porque eu não quero pegar o início do culto, sabe? Essa cadeira está desconfortável, vou lá para trás, ficar em pé. Irmãos, nós somos assim. Porque nós vivemos do comodismo, na casca do comodismo. Essa é a nossa realidade. Não, pastor, tá muito frio, abaixa aí, pastor. Diminui o ar-condicionado. Você viu lá onde os irmãos estavam? Alegre, feliz, porque tinha um quadradinho. Louvando a Deus. Você viu a alegria como eles falam? Por estar falando do amor de Deus. Em lugares que não se pode pregar o evangelho. Irmão. Essa é a realidade. E a gente às vezes ainda reclama. Porque o Uber está demorando para chegar. Porque o Uber, enfim. Essa é a realidade. Eu sei que não é culto de doutrina, mas falar de missão e a gente não refletir o que a gente tem feito para cumprir o ID do Senhor. Olha aí, ó. Puxa aí, Léo. Olha aí onde o pastor estava assistindo o culto hoje. Não sabendo ele que ia dar uma pernada bacana para poder chegar em casa. Irmãos, eu quando eu vi essas imagens, eu disse, Senhor, me perdoa, Pai. Eu não tenho feito nada. O que eu tenho enviado para a missão é muito pouco. É muito pouco, Senhor. Essa é a realidade, irmão. Está aqui, o pastor convida os irmãos para ir lá na Guiana. Vai lá, irmãos. Experimente, tenha essa experiência missionária. Vai lá visitar um campo missionário, vai ouvir de perto a realidade do que um missionário passa. E você ainda vai de carro ainda. Vai ter um motorista top. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Quer não, pastor? Quer ir não. Não, vou ficar aqui mesmo, no ar-condicionadozinho. Aí depois diz que é missionário. Mas enfim, isso aí é só pra gente começar, entendeu? É só para poder sacudir mesmo, para você sair daqui pensando quantas vidas estão precisando de mim, de você, para ouvir a palavra do Senhor. E fazer missão não é só ir para a África não, irmão. Como muitos cantam. Não é não. É eu pregar na escola, é eu dizer para as pessoas que estão do meu lado, e não é mensagem diferente não, não é mensagem difícil não, vamos entender isso hoje. Eu imaginava que ser missionário tinha que ser formado em teologia e tudo mais, estudar. É a mensagem simples, é a mensagem da cruz. Eu até convidei meu cunhado, só que hoje ele passou mal. Eu disse, eu queria muito que você fosse, porque eu aceitei a Jesus no meio da rua, numa mensagem simples. Eles chegaram junto com outros jovens e falaram para mim, ei, Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer te salvar. E eu aceitei a Jesus no meio da rua. E às vezes a gente pensa, não, quando eu me formar, não é assim, jovem? Quando eu me formar, aí eu vou levar a palavra de Deus. Quando eu casar, eu vou me disponibilizar na obra do Senhor. Quando eu tiver um emprego, eu estarei disponível na obra do Senhor, serei cooperador da obra do Senhor. É nada, irmão. São promessas que a gente, deixa passar. Essa é a verdade. Essa é a verdade.
Vamos lá. Vai pensando aí. Atos capítulo de número 7. Não, perdão. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Eu quero falar hoje de um homem que ele teve um encontro com Deus e o qual marcou a sua vida, o seu ministério. Deixou um legado para nós e é um exemplo de missionário. Mas esse versículo eu ouvi ele tanto na pandemia, com tantas homenagens, que eu não poderia de falar esse versículo hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Esse versículo ele é muito conhecido na igreja, mas ele ficou conhecido mundialmente, no meu ponto de vista, na pandemia. Porque muitos parentes ofereciam esse versículo em homenagem àqueles a qual partiram. Que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que me amarem, a todos que amarem a sua vinda. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu ouvi muito esse versículo. Quando eu vi esse versículo numa postagem, eu ia dizer: meu Deus, alguém morreu. Porque esse é o sentimento que Paulo teve antes da sua morte. É saber que no final da sua carreira, ele possa dizer para si mesmo: valeu a pena. Será que eu e você estamos caminhando para isso? Será que eu e você, no final da nossa carreira, nós vamos dizer isso? Valeu a pena, porque eu sei o que está me esperando, a vida eterna. Aleluia! Só que Paulo, antes de dizer isso, ele tem algumas fases da sua vida, e eu vou tentar aqui rapidamente, correr o máximo possível, de uma forma simples e direta, para que a gente possa entender o que foi que este homem passou. Primeiramente, ele era um perseguidor. É assim que nós somos antes de conhecer a Cristo, perseguidor do Evangelho. Só que ele vai muito além disso. A palavra de Deus diz que ele testemunha ali a morte de Estevão, e que joga nos seus pés ali as roupas de Estevão. Em Atos capítulo 8, versículo 3 diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele perseguia os cristãos. Eu me lembro muito bem que antes de aceitar a Cristo, quando tinha um culto perto da minha casa, eu botava a caixa de som lá na porta e botava as piores músicas, que era para incomodar mesmo. Pense no menino abençoado. Eu passava na igreja à noite, os irmãos lá orando, falando em mistério, eu dava cada grito, irmão, que eu tenho vergonha de falar isso. Não era gente, não. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E quando temos um encontro com Jesus, Ele muda a nossa vida. Ele muda o nosso caráter. Aí a gente pensa assim: não, a partir de agora, vou aceitar a Jesus e vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo light. Vou receber uma caixa de chocolate e vai ser assim: seja bem-vindo, agora você é um cristão. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Vivemos dias a qual está tudo tranquilo, está tudo bem. Podemos falar do amor de Deus, podemos falar de Jesus Cristo com tranquilidade. Mas esse homem,
quando tomou essa decisão, quando teve esse encontro com Deus, que também não foi um encontro assim tão simples, ele chegou e disse que aceitaria Jesus? Não. Vamos lá. A palavra de Deus diz que ele pedia cartas, a fim de encontrar homens e mulheres para aprender. E nesse caminho, aonde ainda o chamavam de Saulo, ainda por nome Saulo, quando ele ia para Damasco, foi quando ele teve o encontro com Jesus. E existe no versículo, capítulo 9, versículo 4, uma das frases que a gente mais conhece no meio cristão, né? Quando Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali a gente vê que ele teve um encontro com Jesus, onde ele fica cego, e encaminham ele para a casa de um discípulo, e aonde eu fiquei analisando, esse discípulo estava até com receio de receber ele, mas Jesus não é esse homem que persegue, não é esse homem que aprisiona, ele tem poder para fazer isso, para fazer aquilo. E eu acho interessante que Jesus Cristo, ele pega essas pessoas que não são nada, ele pega essas pessoas que ninguém dá valor, ele pega essas pessoas que o mundo ele rejeita, e transforma num verdadeiro missionário. Eu não sei como foi a tua caminhada, o teu encontro com Jesus Cristo. Eu não sei quem tu era antes. Domingo passado nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Porto. E eu muito me alegro quando eu vejo um testemunho como esse, de alguém que outrora vivia no mundo e foi resgatado. Porque quantas pessoas têm descido à sepultura sem a salvação, sem experimentar o quão bom é viver na casa de Deus. Irmãos, estar na presença do Senhor é inexplicável. E muitas das vezes nós não damos valor a esse detalhezinho. Nós estamos num lugar maravilhoso, confortável. E quantas pessoas estão lá no hospital, lutando pela sua vida. E sabe o que é pior, irmãos? Nem eu e nem você conseguem ir lá. Eu tenho amigos que estão presos. Porque essa palavra, irmã, antes de eu ministrar para você, eu ministro ela para mim, ela foi ministrada no meu coração. Eu tenho amigos que estão presos lá, que me ganharam para Jesus e eu não fui lá visitar ele. Irmão, isso é vergonhoso para mim. Eu vou ser cobrado por isso. Eu bem sei disso. Eu tenho primos que estão lá presos. E eu nunca fui visitar, nunca fui falar do amor de Deus. Você não sabe como essa palavra ela veio de encontro às minhas atitudes. A meu papel como cristão, como pastor, como servo de Deus. O que eu tenho feito para o Senhor. E continua. E ali Ananias ora por ele, e interessante, que naquele mesmo momento, Saulo ele é cheio do Espírito Santo de Deus, e começa uma caminhada missionária extraordinária. Irmão, extraordinária para nós. Quem aqui quer ser preso pelo Evangelho? Quem aqui quer ser acusado por causa do Evangelho? Quem aqui quer sair fugido por causa do Evangelho? Você é confrontado lá onde você trabalha? Por você dizer que você é evangélico? Não. Você é livre. Eu sou livre. Eu posso dizer, eu posso botar um hino lá. Tem dia que eu boto um hino lá e digo: eita Deus. Eu vejo um aqui, outro lá cantando. Tranquilo, irmão. Sem ninguém encher o saco, sem ninguém falar nada. Será que vai ser sempre assim? Nós caminhamos para dias difíceis. E nessa época aqui, os cristãos eram perseguidos, lançados na prisão, lançados para os leões comerem vivos. Irmão, é lindo ser missionário. Vamos lá, vamos ver se você quer ser missionário até o fim dessa mensagem.
E aí, pulando um pouquinho, alguns dias, Paulo faz a sua primeira viagem. E chegando ali em Antioquia, eu me deparei com algo extraordinário. Paulo, ele pede licença ali aquelas pessoas que estavam ali os varões israelitas e etc. E ele faz uma pregação a qual eu fiquei assim, abismado. Mas por que, pastor Rafael? Porque às vezes a gente quer falar difícil. A gente quer falar em hebraico, aramaico e tudo mais, inglês, traduções. E aonde, como eu falei agora há pouco, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo é algo simples. E ele começa a falar, olha, Deus tirou o povo do Egito, suportou seus costumes no espaço de 40 anos, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte toda aquela terra. Depois disso, por quase 450 anos, deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, Deus lhe deu ali Saul por 40 anos. E quando este foi retirado, levantou o rei Davi. Eu imagino, irmãos, eu estou falando aqui um pouquinho rápido, mas eu imagino, já que Paulo agora passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu imagino a alegria ele falando isso, a ousadia dele falando isso. E muitas das vezes nós procuramos textos na internet, muitas das vezes procuramos, coisas difíceis. Quando eu digo assim, olha, é culto de jovem, meu Deus do céu, treme, mata que vara verde, vamos ver uma palavra legal, uma palavra bonita. E é bom a gente buscar esse conhecimento. Mas o evangelho simples, ele toca. Experimenta chegar em uma pessoa que precisa de Jesus Cristo. E diga só assim para ela, Jesus te ama. Chega para um drogado que está no fundo do poço. E diga assim para ele, Jesus é a solução para a tua vida. Chega numa família que está destruída. Num casal que olha um para o outro e não tem mais solução e diz, ei, Jesus é a solução para teu casamento. Eu não preciso de teologia para isso. E eu fiquei assim, eu digo, meu Deus. E ele diz ainda, e quando este rei foi retirado, deu testemunho de Davi. E ele fala, achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E ele continua falando, E da descendência deste, conforme promessa, levantou Deus a Jesus como Salvador de Israel. Tendo o primeiro João, que foi o que o pastor Porto pregou domingo passado, Tendo o primeiro João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei alguma coisa que você não sabia? A mensagem simples. E aí ele finaliza, varões e irmãos, filhos dessa geração de Abraão, que temem a Deus, essa é a palavra de salvação. Aleluias. E aqui eu quero simplificar, e aí ele finaliza falando de Jesus Cristo, que colocaram ele numa cruz. Eu imagino, vamos resumir, eu imagino ele dizendo, olha, pegaram Jesus, pediram para Pilatos que ele fosse morto, sem culpa, sem provas, cuspiram nele, botaram uma coroa de espinhos nele, crucificaram Jesus, e depois puseram numa sepultura, porém, ele ressuscitou, aleluias,
Não, você não entendeu. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Passou dias em nosso meio. Ele subiu aos céus para que eu e você tivesse a vida eterna. Aleluia. É a mensagem da cruz. É a mensagem de salvação. E a palavra diz que ali os judeus, dali da sinagoga, pediram que ele repetisse, que ele voltasse no outro sábado. E a palavra de Deus vai dizer que no sábado seguinte, quase toda aquela cidade veio ouvir a palavra de Deus. Quase toda aquela cidade. Mas irmãos, naquela época, incomodava falar de Jesus Cristo. E Paulo teve que sair ali daquele lugar. O que eu quero chamar a tua atenção é que hoje nós queremos aquela mensagem coach, né, pastor? Foi assim que o senhor me falou? E eu acho bonito, é legal. A gente entra lá no Instagram, né? Tem lá uns camaradas com microfone diferenciado, uma voz, né, bacana. Estamos esquecendo da mensagem principal, que é a mensagem de salvação. Estamos nos apegando naquela mensagem que massageia o nosso ego, aquela mensagem da prosperidade, mas a verdadeira mensagem estamos esquecendo. Será que eu e você, nós queremos ir para este lugar, andar 300 quilômetros de moto, em lugares onde pessoas estão precisando de ajuda, de oração? E a palavra de Deus diz que Paulo era um homem de oração. Não é à toa que em muitas situações da vida dele, Deus deu o escape dele por causa disso. Aleluias. Vamos correr aqui. Vou falar só de mais uma viagem para a gente poder encerrar. E ali ele vai fazer uma segunda viagem. E ele teve um sonho, né? Aonde falava assim para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a palavra de Deus vai dizer que um certo dia ele estava caminhando para a oração e uma jovem com espírito de adivinhação dizia: olha aí, ó, esses homens é filho do Deus Altíssimo. E ali aquilo ali foi irritando ele. Foi irritando ao ponto dele repreender. Repreendeu no nome de Jesus e aquele espírito saiu daquela menina. E por causa disso, ele pagou um alto preço. Pastor, qual é esse preço, pastor? Ele foi preso. Ele foi preso, encarcerado. Só que antes dele ser preso, tiraram as suas vestes, chicotearam ele, por causa do evangelho. Mas foi dito lá atrás, que ele padeceria por causa do nome de Jesus. E ali ele, peia. Depois ele foi preso. E sabe o que eu vejo aqui, irmão? É que a gente, por qualquer coisinha, a gente sai da igreja. A gente, por qualquer coisinha, a gente se desvia. A gente, por qualquer coisinha, deixa de falar do amor de Deus. A gente, por qualquer coisinha, esquece do propósito a qual fomos chamados. Tu imagina, ele estava ali falando do amor de Deus, foi chicoteado, para eles era uma vergonha ficar sem as vestes, e ainda por cima foi preso. E sabe o que ele fazia? Quando estava lá na prisão, se reclamando: o que estão fazendo aqui? Servindo a Jesus, falando do amor dele, olha aí onde eu estou. Era isso, é? Não. A palavra de Deus diz que meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Aleluia! Irmãos, é ter muito amor pelo Evangelho.
quando eu vejo isso, quando eu analiso isso, eu disse, meu Deus, eu estou muito longe. Eu estou muito longe. Eu imagino Paulo preso na prisão, e ali eles adorando a Deus. O pastor Leandro até disse assim, que quando ele chegar lá no céu, uma das coisas que ele vai perguntar para Deus, era qual o hino Paulo e Silas estavam cantando. Mas vamos conjecturar aqui, né? Chicoteado, acorrentado. Eu imagino ele cantando, tão grande é o meu Deus. Aleluias. Alegre, feliz, porque ele sabia que aquele ali não era o fim dele. Tão grande é o meu Deus. Aleluias. E quantas lutas passamos murmurando, quantas lutas passamos reclamando, que não tem isso, que não tem aquilo. Ah, meu Deus, a bateria acabou, e agora? Né, pastora? Não foi assim que a gente ficou domingo? Meu Deus, e agora? Liga para o meu pai, ligamos para o Eliseu. E vem reclamando. Termina o culto, e agora? Chama o Uber não vem, e agora? Vamos de carona com o Léo. É assim, irmãos. E Paulo e Silas está lá. Tão grande é o meu Deus. Irmão, isso aqui, irmão, é uma lição para as nossas vidas. Eu tenho aprendido, em meio às lutas, em meio às dificuldades, agradecer a Deus. Às vezes eu preciso voltar em casa, eu quero me zangar, eu digo, opa, calma. Creio eu que o Senhor está me livrando de um acidente lá fora. Deixa eu, Senhor, muito obrigado, Senhor, graças a Deus, vou chegar atrasado, mas tudo bem. Amém. E aí eu vou me policiando, porque a gente tem que dar, em tudo a gente tem que dar graça. Nós temos que agradecer a Deus em tudo. E a palavra de Deus vai dizer que, de repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces e cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluias. E agora tem-se um problema. Por quê, pastor? Aquele soldado tinha que proteger aqueles homens com a sua vida. E aquele homem que estava de sentinela, a partir do momento que ele viu que as portas se abriram, ele pegou a sua espada e quis se matar, porque ele saberia qual seria o seu fim. E olha só, Jesus Cristo levou Paulo, passou por tudo isso, mas existia um objetivo. Naquele momento que aquele homem vai tirar sua vida, Paulo diz, ei, Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse, Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Esse é o preço do Evangelho. Eu não vou me estender mais não, irmãos. Tinha muita coisa aqui ainda, mas a gente vai navegando nessa história. Eu disse, Senhor, quantas vezes eu queria ligar para o pastor Joelson. Pastor Joelson, essa semana é o seguinte, minha gerente viajou e eu estou no comando aqui e não está fácil. Pastor Joelson, é o seguinte, é dia das mães, eu tenho que ajudar a minha esposa lá na loja. Toda vez que eu ia ligar, o Senhor, não é para ligar. Aí eu disse assim, Senhor, que horas, o instrumental pode subir, tá? Senhor, que horas é que eu vou estudar, Senhor? O Senhor já tinha me dado a mensagem, domingo. Mas eu gosto, irmão, de meditar, de estar ali me alimentando, sabe? E eu sempre falei para ele, tu não me chama faltando um dia para pregar, não. Porque eu não vou, não. Peguei uma lapada esses dias aqui, eu digo, eita, Jesus. E aí, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês, como foi bem legal esses dias para mim. O Senhor me acordou 1h da manhã. Aí teve o primeiro dia, eu disse assim, eu não vou levantar. Orei deitado lá. Quis nem saber, me amanheci o dia. Fui trabalhar morrendo. Eu disse, Senhor, o que que é? Senhor, o que que é?
Aí durante o dia o Senhor disse, tem que ir lá buscar. Tá bom. No outro dia me acorda, Senhor. Eu não botei o celular para despertar não, irmão. No outro dia, no mesmo horário, eu acordei. Peguei minha Bíblia, fui lá para a sala, liguei o som e estudando. E me apaixonando cada vez mais pelo Evangelho. Eu disse, Senhor, perdoa-me, Deus. Perdoa pela minha negligência. E ali, irmão, quando eu me espantei, já era quase 3 horas da manhã. Para a glória de Deus. E eu lhe digo que esses minutinhos aqui que eu falei, eu te garanto que eu fui muito mais alimentado do que vocês. E eu fiquei refletindo, eu digo, Senhor, há muitos anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, eu disse assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um ganhador de almas. Eu fiz esse pedido para o Senhor. Só que no decorrer da minha caminhada, quando eu passei por lutas, em vez de eu fazer como Paulo, de adorar, de buscar o Senhor, eu disse, eu não quero mais. Eu não quero mais. Nós somos covardes. Quando passamos por lutas, por dificuldades, nós abandonamos a Cristo, aquele que nunca nos abandonou. A gente bota desculpa, não, agora meu trabalho está puxado, agora eu subi de cargo, agora eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade. Eu não vou mais para a igreja não, né, Jurandir? Agora eu montei uma empresa, eu não preciso ir para a igreja assim, que nem eu estava indo. É assim que a gente faz. Eu não sei se você conseguiu se sentir incomodado com essa mensagem. Que o objetivo é esse mesmo. É você sair daqui pensando, o que eu tenho feito para o Senhor? Coloque-se de pé. Eu não vou pedir para você ir para a África não, para a Colômbia. Vou não. Eu vou pedir para você começar de casa mesmo. Como a irmã Cíntia mesmo falou, é difícil falar até para os nossos parentes. E irmãos, porque Ele conhece os nossos defeitos. Ele sabe os nossos erros, as nossas falhas, aonde caímos. Mas não podemos deixar de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Seja onde você estiver, irmão. Seja na escola, no trabalho. Nós precisamos levar a palavra de salvação. Jesus Cristo está voltando. Essa é a mensagem. Jesus te ama. Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Eu não preciso me formar em teologia para falar do amor de Cristo, não. Essa aqui é uma missão que foi dada a nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você não pode ir lá para a África hoje? Tranquilo. Seja um missionário, seja um colaborador. Seja fiel. Toda vez que eu vou pagar o meu mantenedor, eu digo, Senhor, eu não posso ir lá na África hoje. Hoje. Eu não posso ir lá em Bangladesh, mas Senhor está aqui. Que a minha contribuição chegue, Senhor, até Ele. Que esses missionários consigam levar a palavra de Deus em lugares que eu não consigo. Um dia eu sei que eu me apresentarei a Jesus Cristo. E Ele perguntará, mostre-me as tuas mãos. Pense nisso. Quantas almas tu já ganhou para Jesus Cristo? Responda para você mesmo. Quantas vezes você falou para Jesus Cristo do amor, para as pessoas de Jesus Cristo, do amor de Deus? Estamos num culto de missões. Eu tenho certeza que aqui 99% mandou mensagem sobre mãe para alguém, ou talvez até de piada, mas não convidou ninguém. É uma realidade, irmão. É uma realidade. Na última viagem de Paulo, que eu não falei aqui, ele chega lá e ele pergunta, vocês conhecem o Espírito Santo? Na terceira viagem. Aqui se aconteceu um movimento aqui, daqui a pouco do outro lado do mundo está sabendo, naquela época não, ele tinha que pegar o barquinho, e ir lá. Não, a gente não sabe não, a gente conhece o batismo do arrependimento. Então vem cá, meu filho, vou te orar por ti aqui, seja revestido do poder de Deus. E ali foram batizados com o Espírito Santo. Nós temos uma ferramenta importante hoje, poderosa na nossa mão. Ela é poderosa para falar do amor de Deus, como também ela é poderosa para destruir as nossas vidas.
e a gente não consegue mandar mensagem: ei, meu irmão, vem para a igreja, Jesus te ama, Jesus tem um plano para a tua vida. Quebra essa barreira. Chame as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Vamos romper essas dificuldades. Você pode ser um missionário aqui. Você pode cumprir o ID aqui. Amém? Então que Deus te abençoe. Pastor, eu quero reacender essa chama no meu coração. Eu quero que essa chama, ela venha reacender no meu coração. Eu quero perder o medo, eu quero perder a vergonha. Eu quero, Senhor, falar do teu amor. Falar de missões, irmãos, é isso mesmo. É despertar o desejo missionário. Eu queria te convidar a você vir aqui na frente, para que a gente possa orar por você. Irmãos, pastor, eu deixei de falar do amor de Deus por causa disso, porque eu desanimei. Na caminhada, Senhor, eu desanimei. Eu sei o que é isso. Mas eu quero voltar, Senhor, eu quero ter estratégia. Eu quero perder o medo de chegar em algum lugar e dizer assim: ei, Jesus te ama. Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja onde for. Eu não sei por que o Senhor me deu esta mensagem, mas Ele sabe quem estava precisando. Eu queria que você viesse aqui na frente, para que a gente possa orar. Vou pedir para o pastor Joel orar, vou passar a oportunidade para ele. E não tem prazer maior do que ganhar uma alma para Jesus Cristo. É prazeroso tu olhar alguém assim, que você via que não tinha mais jeito, e através da sua vida você foi um canal de bênção para a vida deles. Então venha aqui na frente, não perca essa oportunidade. Pastor, eu desanimei, pastor, mas eu quero voltar ao primeiro amor, porque quando eu aceitei a Jesus Cristo, aonde eu passava eu falava do teu amor. Eu não tinha vergonha de adorar no meu trabalho, em qualquer lugar, eu estava feliz. Mas eu, por um momento, Senhor, eu desanimei, e eu não sei mais evangelizar. Vem aqui na frente. Não é vergonhoso falar do amor de Deus. Se você quer que essa chama reacenda no teu coração, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, para que Deus venha te dar estratégia, para que Deus venha te dar ânimo, para que Deus venha te encher de autoridade. Você vive hoje num país livre, a qual você pode falar do amor de Deus.